Senhora deputada, senhores deputados, deputado Roberto Mesquita, que ora preside a sessão, eu queria dedicar o tempo da liderança do nosso partido, o PSOL, a um ato de solidariedade. Nós vivemos um tempo muito confuso da história política do Brasil, em que vozes reacionárias, antidemocráticas, que pedem, inclusive, volta da ditadura, vêm se avolumando. Algumas por ignorância, outras por má-fé. Ontem, para nossa tristeza, e aqui somos de várias extrações ideológicas, ontem, para nossa tristeza, um grupo de 30 pessoas, no saguão do aeroporto Pinto Martins, de forma absolutamente desarrazoada, despropositada, recebeu com brados reacionários e xingamentos o líder nacional do MST, João Pedro Stedley, que veio a convite para participar de uma mesa sobre reforma política e democracia, para dialogar sobre reforma política, um tema que nos interessa a todos. Em razão disso, eu queria levar ao conhecimento da sociedade cearense a minha indignação. Leio agora uma nota de solidariedade, que leva, inclusive, fiz questão de assinar, assinatura de vários parlamentares, de movimentos sociais, de movimentos mais diversos, que, leio 2 trechos, não mais que isso, que diz: na noite do dia 22 de setembro, portanto ontem à noite, uma claque com aproximadamente 30 reacionários, bradando gritos de ódio e diversos xingamentos, atacou e agrediu o companheiro Stedley, que acabava de chegar ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, convidado por diversas entidades para participar de um congresso sindical e de uma atividade sobre reforma política e combate à corrupção. A ação, comandada pelo empresário do ramo imobiliário, Paulo Angelim, militante do PSDB, revela o que há de mais conservador e retrógrado na sociedade brasileira: um ódio de classe antigo e anacrônico, muito semelhante ao do fascismo. Joaquim Nabuco, no século XIX, ele dizia uma coisa que me parece certeira até os dias atuais: não adianta acabar com a escravidão, é necessário acabar com a obra da escravidão. Veja, estamos falando não de um ataque a uma pessoa, mas a um movimento social que, corajosamente, nos últimos 25 anos, tem revelado ao Brasil a permanência da chaga mais profunda da sociedade brasileira, que é a desigualdade entre ricos e pobres, a desigualdade de classe. Nós temos que, obviamente, nos revoltarmos contra essa desigualdade. No ano passado, foram 1.286 conflitos no campo. Dados da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. 36 assassinatos relativos à disputa no campo. Só esse ano, deputados, deputadas, no primeiro semestre, 23 assassinatos no campo. Deputado Renato Rosendo, no final do pronunciamento de vocês. 23 assassinatos, 23 mortes no campo. Porque o poder do latifúndio, ele é arrogante. Eu ouvi agora o deputado Carlos Romano, o poder, ele é arrogante. Ele não suporta pobre se organizando para lutar por reforma agrária e por seus direitos. Se tem uma chaga profunda nesse país, é essa da desigualdade, da arrogância do poder econômico, da arrogância de uma elite que ela não suporta pobre, ela não suporta justiça, ela não suporta o reclamo de igualdade. E, lamentavelmente,
Há setores médios, inclusive, da sociedade brasileira, eu imagino que lá não havia latifundiários. Há setores médios, urbanos, que servem a estes. Uma elite reacionária, não dá nem para chamar de elite, um segmento reacionário e que flerta abertamente com o fascismo. Abraçam Bolsonaro e vaiam João Pedro Stedley. É impressionante a que ponto chegamos de desapreço à luta democrática, de desapreço e desprezo às lutas populares. Nós não podemos naturalizar isso. Aquilo que aconteceu no Saguão ontem nos envergonha a todos. E aqui respeitemos todas as divergências, mas um ato de desprezo à democracia, de aberto reacionarismo, de aberto conservadorismo desta estirpe, organizado por um empresário do ramo imobiliário, inclusive militante de um partido político, e aí, obviamente, é seu direito sê-lo, mas que faça a batalha política com respeito, inclusive, que deve ser tramado. Portanto, nós precisamos não naturalizar isso. Nós precisamos, e aqui eu queria dedicar ao companheiro João Pedro Stedley, solidariedade, apoio ao MST. Nós precisamos, sem dúvida alguma, dizer que o povo do Ceará não está representado naquele grupo de 30 pessoas. O povo do Ceará não se faz presente naquelas 30 vozes. O povo do Ceará é um povo lutador. É um povo que lutou muito e que aqui, inclusive, deu ao Brasil inúmeras provas de apreço à liberdade e à justiça. De inúmeras lutas que travou contra o tacão do colonizador, os indígenas que fizeram as batalhas contra o seu genocídio. O povo do Ceará gestou para o Brasil e para o mundo a figura altiva e corajosa de um Chico da Matilde, que depois foi chamado de Dragão do Mar, mas era o Chico da Matilde, o Chico, filho da Matilde, que disse que não concordava com a escravidão. O povo do Ceará construiu movimentos de trabalhadores, os primeiros ainda no século XIX. Partido Operário do Ceará. No princípio do século XX, o povo do Ceará produziu movimentos sociais, feministas, de orientação socialista, anarquista, de profundo apreço à justiça. O reacionarismo não deve ser a nossa marca para o Brasil. Há um tempo atrás, vaiaram-se médicos. Pode fazer todo tipo de relação crítica ao programa Mais Médicos, mas vaiar, ir para a porta de aeroporto para vaiar, e agora, mais esse exemplo, não é isso que a gente quer. Não é essa a cara do Ceará para o mundo. Deputada, em 44, Gilberto Freire, que não é um pensador da minha estirpe, ele escreveu em 44 um texto chamado Precisa-se do Ceará. Em 44. Sabe por que ele escreveu essa conferência? Porque ele entendia que a história do cearense, que é relevante para o Brasil, era uma história de luta pela liberdade e de apreço ao Brasil e à sua história. Era de se jogar ao mundo. Quando eu vejo esse ato reacionário, covarde, fascista, contra um movimento social, porque o ato não foi contra o João Pedro Stedley, o ato foi contra um movimento social. E aí, qual é a contradição?
É se utilizar da democracia contra ela. É se utilizar da democracia para diminuir a democracia. É se utilizar da democracia para que ela cesse. Porque as elites econômicas, a elas incomoda profundamente o grito das ruas e das classes populares. Portanto, contra essa vergonha que esse pequeno grupo impingiu à história do Ceará, nós temos que ter altivez, solidariedade e, sobretudo, espírito democrático. Espírito democrático, que a estes faltou. Deputada Silvana me solicitou uma parte. Deputada. Deputado, eu vou abrir mão da parte, até porque penso diferente da manifestação que foi feita, então eu estou inscrito no próximo, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, que tenho muito carinho, eu estarei inscrita agora nas explicações pessoais, para não tomar o seu tempo. Obrigado, deputado. Sempre democrático, deputado Renato Rosendo. Não, eu sou aberto, inclusive, às divergências. Eu tenho apreço às divergências. O que eu não posso, de forma alguma, naturalizar, é que o povo do Ceará dê ao Brasil mais uma manifestação de reacionarismo, de conservadorismo, de intolerância política. De intolerância política. Um povo que já deu ao Brasil exemplos de democracia, que deu ao Brasil a ideia de terra da luz, de apreço à liberdade, que primeiro buscou a abolição dos seus escravos, não pode silenciar diante de tamanho ato de intolerância e covardia. Não era um debate aberto. Era a recepção de um aeroporto a uma grande liderança que orgulha a luta do povo trabalhador, a luta popular. Portanto, eu queria deixar minha solidariedade aqui ao João Pedro Stedley e ao MST e concluo, mais uma vez, lembrando as palavras fortes de Joaquim Nabuco. Não basta acabar com a escravidão, é necessário acabar com a obra da escravidão. Lamentavelmente, tem uma parcela da sociedade brasileira que ela não suporta a democracia e os movimentos organizados. Mas eles não passarão. Toda a minha solidariedade às lutas pela reforma agrária, às lutas dos trabalhadores rurais, à luta do campo e da cidade, aqueles que, de fato, amam a democracia, a justiça e a liberdade. Já disse um grande poeta universal, merecem a vida e a liberdade aqueles... Merecem a vida e a liberdade e merecem a nossa homenagem aqueles que por elas lutam constantemente. Queria deixar aqui o meu desagravo, a minha solidariedade, o meu apoio a João Pedro Stedley e aos companheiros e companheiras que escreveram na história do Brasil um outro capítulo a partir do surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Muito obrigado.